YHWH. Transliteração do hebraico, é o tetragrama, do grego, tetragramaton, conjunto de 4 letras, que na Bíblia hebraica indica o nome próprio de Deus. As 4 letras do alfabeto hebraico que compõem este tetragrama, escritas da direita para a esquerda, são Yod, Ri, Vi e Vi, chamada também Ual, e de novo, Ri. Em português, assim como em inglês e francês, a transliteração usual é YHWH, mas encontram-se também na forma YHVH como em espanhol. As 4 letras são todas consoantes, como é normal ao escrever hebraico. Hoje a maioria dos estudiosos pensa que a pronúncia original do tetragrama bíblico era Yahweh. Entre eles há incerteza sobre a vocalização como Yahweh ou Yahweh, mas esta é a forma que escolhem principalmente. Antigos textos com o tetragrama YHWH. Primeiros usos conhecidos. Tetragrama YHWH na pedra moabita. A inscrição mais antiga conhecida que contém o tetragrama YHWH é a pedra moabita de cerca de 840 AC, que celebrou a vitória de um rei moabita sobre um rei israelita e o saque de um templo do deus israelita. O tetragrama também foi encontrado em inscrições menos solenes em fragmentos de cerâmica e semelhantes de data ligeiramente posterior. Aparece, por exemplo, nas chamadas cartas de Laquis escritas em fragmentos de cerâmica na última parte do século 7 a.C. e que contém frases como que YHWH faça que meu Senhor ouça hoje mesmo notícias de paz. Em todos estes textos, usa-se a forma arcaica do alfabeto hebraica, letras paleo-hebraicas. A Bíblia hebraica tetragrama bíblico em números 18:2 em um pergaminho de sinagoga e, portanto, sem sinais vocálicos. O tetragrama YHWH ocorre 5.410 vezes no texto hebraico da Bíblia, 11. Por ser uma palavra hebraica, YHWH não aparece nem nas partes da Bíblia escritas em aramaico, 12, nem nos livros deuterocanônicos escritos em grego e considerados como parte da Bíblia por algumas igrejas cristãs, mas rejeitados por outras. Segundo a hipótese documental, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamados de Pentateuco ou Torá, são resultado de uma composição a partir de 4 fontes principais, das quais uma, ao falar de Deus, enfatiza o nome YHWH. As outras fontes seriam a Eloísta, a deuteronista e a sacerdotal. Em alguns manuscritos do Mar Morto, todos anteriores ao ano 100 depois de Cristo, mas descobertos apenas em meados do século XX, o tetragrama YHWH é escrito com caracteres paleo-hebraicos, enquanto o resto do texto usa o estilo de escrita que então havia se tornado normal. A Septuaginta. YHWH grafado em paleo-hebraico, em meio do texto grego da Septuaginta em um manuscrito do século I depois de Cristo.
A grande maioria dos manuscritos da Septuaginta, tradução antiga grega da Bíblia hebraica, representa o tetragrama YHWH pela palavra Kyrios, Senhor, correspondente ao termo hebraico Adonai, que tem o mesmo significado. São exceções 5 manuscritos entre os mais antigos conhecidos. O manuscrito 4 que 120 do século I a.C. usa Yahô como sua tradução de YHWH. Os outros 4, em vez de traduzir o nome YHWH, inserem no e-mail do texto grego com suas letras hebraicas, seja na forma contemporânea, Papiro Foad 266 do século I a.C., ou em caracteres paleo-hebraicos. Pergaminho grego dos profetas menores de Nahau-Ever e Papiros Oxirrinco 3522 e 5101 do século I d.C., onde o tetragrama parece escrito em hebraico arcaico ou paleo-hebraico. Redução da enunciação. É costume judaico não enunciar o nome YHWH, costume que nem sempre existia. O uso do nome YHWH era habitual no tempo da Bíblia hebraica. Ver, por exemplo, o livro de Ruth 2:4, e a Misná ainda prescreveu seu uso em juramentos, mas na época do Talmud Guemará já estava proibido enunciar o nome. Alguns até pensaram que enunciar de qualquer maneira o nome era uma violação do mandamento de não tomá-lo em vão, em vez de entender o mandamento em relação aos juramentos. Um rabino citado no Tratado Sanhedrin 10:1 declarou que quem enuncia o nome divino, como está escrito, não participará do mundo vindouro. Por isso, na leitura a voz alta, Adonai Senhor substituiu YHWH em hebraico e foi adotado pelos tradutores nas diversas línguas estrangeiras em grego K, em latim Dominus. Depois de introduzir os sinais vocálicos, os massoretas, para lembrar ao leitor que ele devia dizer Adonai Senhor, deram a YHWH as vogais de Adonai em vez das suas próprias. Vocalizações de YHWH nos manuscritos. O Códice de Leningrado, do século XI, a cópia completa mais antiga da Bíblia hebraica que existe no mundo, serve como texto base para as modernas traduções. Indica diferentes vocalizações massoréticas do tetragrama YHWH. Aquela vocalização que serve como base principal para interpretar o tetragrama como Jeová, ou seja, YHWH, é uma das menos frequentes. Aparece apenas 46 vezes, enquanto a forma YHWH, sem aparece 5.678 vezes. Outras vocalizações que terminam em A ocorrem depois de certos prefixos, YHWH, 789 vezes, e TYHWH, 6 vezes. Todas estas formas visavam chamar a atenção para a necessidade de ler Adonai no lugar do tetragrama. Outras vocalizações serviam para alertar de substituir o tetragrama não por Adonai, mas por Elohim, de modo a evitar ter que dizer Adonai 2 vezes consecutivas, Iô, 32 vezes e Iô, 269 vezes. Significado etimológico. O significado exato do tetragrama YHWH é objeto de controvérsia entre os especialistas. YHWH tem a forma de um verbo na terceira pessoa masculina do singular. Alguns associam-no a uma raiz semítica que significa soprar e interpretam o nome como indicação do deus da tempestade, mas são mais numerosos aqueles que o associam com um verbo que significa ser. No livro do Êxodo, Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome. Deus, usando a primeira pessoa do mesmo verbo, ser, responde, eu sou o que sou. É isto que tu dirás aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. As palavras traduzidas como eu sou o que sou em hebraico podem significar também, eu sou serei quem sou serei. No hebraico bíblico os verbos não indicam o tempo gramatical como fazem os verbos portugueses. O que indica o tempo é o aspecto, perfeito, ou imperfeito, acabado ou não acabado.
O verbo neste versículo da Bíblia tem a forma do aspecto imperfeito, podendo ser traduzido igualmente como ele é ou ele será. Além disso, de acordo com a conjugação usada, pode significar simplesmente ele é ou sentido causativo, ele faz com que seja, ele faz que venha a ser. A frase de Êxodo 3,14, eu sou o que sou, é interpretada na Septuaginta tradução grega do terceiro século antes de Cristo como eu sou o existente, aquele que existe em interpretação ontológica. Entendida no sentido causativo, a frase significa é aquele que faz existir. O Criador. A aparente tautologia, eu sou serei quem, o que sou serei, pode indicar que Deus se recusa de indicar qualquer nome concreto, visto que ele está acima do conhecimento humano. Em outra interpretação, o verbo traduzido com eu sou denota não apenas a existência, mas tem o significado ativo de estar presente para alguém, que Deus vai libertar os israelitas no Egito. Ao inserir na Bíblia hebraica os sinais vocálicos, os maçoretas não mudaram o texto existente, que até então consistia apenas de consoantes. Não eliminaram o nome YHWH, o preservaram fielmente, deixando inalteradas todas as indicações do nome YHWH no texto sagrado. Apenas indicaram ao leitor, pelos recém-inventados sinais vocálicos, o que por longa tradição devia dizer em voz alta. A antiguidade desta tradição é confirmada pela prática dos primeiros cristãos, que no Novo Testamento e em todos os seus outros escritos em grego sempre usaram ou em correspondência a Adonai e Elohim para falar daquele cujo nome está escrito na Bíblia hebraica como YHWH. Os primeiros cristãos de língua latina e aramaica fizeram o mesmo. Ao traduzir as escrituras hebraicas, usaram transcrições dos nomes hebraicos de indivíduos como Adão e Noé e de divindades como Baal e Moloque, mas por respeito, nunca usaram uma transcrição do nome YHWH, sempre o mencionaram como Senhor ou Deus em latim Dominus ou Deus. Sobre a importância dos nomes próprios entre os povos semíticos é atribuída ao professor George Thomas Manley a afirmação: o nome não é simples rótulo, mas é representativo da verdadeira personalidade daquele a quem pertence. Quando uma pessoa coloca seu nome numa coisa, ou em outra pessoa, esta passa a ficar sob sua influência e proteção. Na internet pode-se controlar que na versão original em inglês desta obra o artigo correspondente tem por autor J. Amotier, que insiste que o nome é a mesma pessoa revelada. Saber o nome dá poder sobre a pessoa, motivo para anexar condições estritas para o uso do nome YHWH. Ascensão e declínio da forma Jeová. Geneva Bíblia 1560, Salmo 83, 18, um dos 6 versos nos quais esta Bíblia traduz YHWH com Yehoah Jeová. No século XIV d.C. começou a ser usado de modo geral como nome de Deus a palavra Jeová. Isso ocorreu porque os eruditos cristãos da época não reconheceram a natureza híbrida da forma. No protestantismo, alguns tradutores da Bíblia aceitaram Jeová como equivalente exato de YHWH, como a versão Almeida e como a Bíblia Reina Valerá em espanhol. Equivalência que não foi aceita por Martinho Lutero, que em sua tradução usou Der, o Senhor. As versões inglesas de então traduziam com The Lord, o Senhor milhares de vezes, mas também umas poucas vezes com Jeová 6 na Geneva Bible 7 na King James Bible. Em francês a Bible de Olivetan escolheu a expressão L'Éternel o Eterno.
A adoção de Jeová no lugar do tradicional Senhor gerou disputas. Em 1711, Adrien Reland publicou um livro contendo o texto de escritos acadêmicos do século XVII, 5 que atacavam o uso de Jeová e 5 que o defendiam. 63, como críticos do uso de Jeová, incorporou escritos de Drúsius, 1550 a 1616, Cistinus Amama, 1593 a 1629, Luiz Capel, 1585 a 1658, Johannes Buxtorf, 1564 a 1629, Jacob Alting, 1618 a 1679. Em defesa de Jeová estavam os escritos de Nicholas Fuller, 1557 a 1626, e Thomas Gataker, 1574 a 1654, e 3 ensaios de Johann Leusden, 1624 a 1699. Em geral, os oponentes de Jeová, que disseram que o tetragramaton deveria ser pronunciado como Adonai, não especulam sobre podia ser a pronúncia original, mas foi mencionado o fato de que alguns sustentavam que essa pronúncia tinha que ser Javé.